hoje mais do que nunca, né? O jornal de hoje é notícia de ontem, né? Então, assim, na madrugada a gente já teve aí, né, o corte, na verdade, a elevação dos juros, né, pelo Banco Central japonês. Isso já está mexendo bastante com os mercados, né? Mas vamos começar ali primeiro, né? Isso vai ser foco aí ao longo, né, da nossa discussão aqui, né, do que vai acontecendo, mas principalmente a gente colocar aí, né, o que aconteceu no mercado na semana passada, né? Até para a gente já entrar nessa semana aí com o que está acontecendo. Semana passada a gente teve uma queda no Ibovespa de 1,29%, né? Então, assim, a terceira semana agora que a gente vem de queda do Ibovespa, depois de ter engatado ali 4 semanas eh, de altas até relevantes, e o S&P 500 com uma queda ali já de 2,06%, muito dessa queda também suavizada pelo impacto cambial aqui, né, que os nossos investidores acabam sentindo. O IFIX com uma queda de 0,20%. O nosso juros futuro de 2,96% de queda, muito ligado agora também com, olha ali o dado ali de baixo, né, as treasuries americanas com uma queda na semana de 9,54%, né. Então a gente vai passar aqui, né, o que aconteceu no mercado para a gente ter essa queda de 9,54% nas treasuries americanas, e o dólar com uma alta aí, né, o dólar ainda nesse movimento forte, e dado ao sell-off que está acontecendo agora, nesse movimento aí, né, de mercado, né, devido a mercados asiáticos já batendo aí circuit breaker, a gente podendo ver a possibilidade aí, bem real do dólar acima de R$ 6, vamos ver se vai ter alguma intervenção do Banco Central para controlar a volatilidade, né? Ainda não viu os mercados abrindo aqui, mas nosso futuro no leilão já estava ali na casa de 123, né? De 126 para 123 mil pontos. Então a gente deve ter aí realmente bastante estresse, né? Bastante sell-off nesse movimento de mercado, nesse dia agora, né? A gente deve ver aí Bitcoin caindo 15%, né. Então toda essa questão, e o que é que está acontecendo na verdade? Essa questão, essa matriz toda mudando, né, movimentando, e na verdade é uma coisa que a gente já vem falando aqui, né, uma coisa que a gente já vem, eh, semana a semana falando desse processo de reversão, dessa volatilidade dos fundamentos, e muitos começam a se materializar nessa semana agora. Isso pega realmente muitos investidores nesse movimento de, eh corte de alavancagem e esse movimento mais brusco nos mercados que a gente começa a ver. Vamos falar aqui, né, agora da agenda da semana que a gente tem. Lá fora, dados do PMI de serviços, dados do pedido de seguro-desemprego e o German CPI. Atenção aqui também, né, na semana passada, o que movimentou toda aquela queda dos juros já foi um ISM mais fraco e os dados de o payroll muito mais fraco do que o esperado. Então toda aquela tese de que os Estados Unidos, talvez não passasse nem por um soft landing, agora já começa todo aquele medo de que os Estados Unidos tenham um hard landing, tenham uma recessão. Então todo mundo ficava falando se ia ter corte de juros nos Estados Unidos, se não ia ter, agora parece que sim. Apertem os cintos, o piloto sumiu, já se planeja ali, depois eu vou mostrar para vocês, um corte de 50 bips já na próxima reunião dos Estados Unidos. Aqui, quando a gente traz, né, o que a gente vai ter de novidades, boletim Focus, ata do Copom na terça-feira, muito importante a ata do Copom da terça-feira, né, o que a gente vinha falando aqui, essa questão de toda a narrativa que a gente via no mercado, de elevação de juros, essa pausa nos 10,50 e um comunicado um pouco mais dovish que o Copom teve em relação ao esperado, já nesse sentido de: "Olha, não é tão assim esse aumento de juros, a gente não está tão preocupado com isso". Começa esse movimento de corte de juros nos Estados Unidos mais forte, tá? Fôlego, inclusive, para que a gente volte a ter discussões de que foi simplesmente uma pausa do nosso corte de juros aqui e que a gente vai retomar cortes de juros nas próximas reuniões. Então vamos ficar bem atento, né? A ata do Copom foi do Copom passado, mas agora a gente já começa toda uma outra discussão, dada a matriz que eu vou mostrar aí para frente. Dados da nossa balança comercial na quinta-feira e o nosso IPCA também sendo divulgado ali na sexta-feira, Fabrício.
que a gente vai ter aqui questão da expectativa do Copom, lembrando, né, que a gente já vinha falando, né, isso aqui foi na semana passada, grande parte desse movimento aconteceu a partir de sexta-feira. A gente, inclusive, colocou, né, para os nossos assessores, para os nossos clientes, uma operação estruturada, né, que a gente consegue numa opção, de que o cliente levaria dobrado, desde que até o final do ano não houvesse um aumento da taxa de juros em qualquer reunião do Copom. Então, agora quando a gente olha esse movimento de juros, o Fed correndo atrás da curva nos Estados Unidos, a possibilidade realmente de que colocou e dobrou, ela fica muito latente agora para os investidores que colocaram aquela opção. Então, a gente já vem falando muito essa linha de que é cenário de reversão de juros, apareceu uma boa oportunidade, um bom trade ali para colocar. Inclusive, a gente recomendou para os nossos clientes que estão seguindo a carteira do Asset Allocation que colocassem 0,5% do PL nessa operação. Então, a gente vem nessa linha racional, né, de pensar realmente como um todo o que está acontecendo no mercado nesse processo, nessa volatilidade de fundamentos e nesse processo de reversão das taxas de juros. Quando a gente olha agora para os Estados Unidos, né, a gente está falando ali de 4,75 a 5, a, a possibilidade, né, de que a gente tenha um corte de juros esse que estava na faixa de 5,25, 5,50, então agora a gente já começa ali a falar de 50 bips no corte na taxa de juros para a próxima reunião. Então já toda aquela questão de que se ia começar a cortar juros, não ia, economia americana muito forte, a inflação pertinente, é no freio. Vamos lá. Agora já começa toda aquela corrida pelo corte de juros, né? A gente já começa a ver aqui, né, inclusive o salto da probabilidade que isso aconteceu. E quando a gente começa aqui, né, a olhar agora a aquela matriz toda de risco, né, a matriz de risco não, né, matriz de probabilidade dos cortes de juros na taxa americana, a gente já vê realmente ali, né, no dia 7/11 já se falava, né, na reunião de novembro, que a gente estaria na faixa de 4,75 a 4,500. Já andou para 4,25 a 4,500, então você já começa a ter saltos agora, mostrando que Fed começou a correr atrás da curva. O Fed demorou para cortar juros na economia americana. Quando a gente olha, então, colocando ali no dia 18/6, né, do ano que vem, 2025, a gente falava ali que ia estar numa taxa de 3,75 a 4%. Agora já na taxa de 3 a 3,25, então 75 bips a menos do que se era projetado. Isso, obviamente, quando a gente traz, né, para um cenário, né, desse, quando acontece esse desmonte rápido de posições, não adianta. Hoje vai ser um dia que a gente vai ver tudo cair, né? A gente vai ver DI cair, a gente vai ver bolsa cair, a gente vai ver commodities cair, a gente vai ter uma grande questão ali de todo esse movimento de alavancagem, né, de zeragem de posições num estresse. Aí cabe a gente, né, fazer aquela reflexão, quando a gente está olhando o que a gente esperava realmente para que se materializasse um bull market, quer dizer, uma taxa de juros menor. Isso já começa a melhorar a precificação dos ativos. Brasil, uma economia altamente dependente do preço das commodities. Commodities têm uma correlação inversa com taxa de juros. Então, quando você começa agora a baixar a taxa de juros, você começa a facilitar uma valorização de commodities. Então, quando a gente olha, né, numa visão de investidor, né, é sempre aquela coisa, o que manda na economia é os juros. Esse cenário de juros agora está se materializando. Estresses pontuais a gente vai ter. Agora, a decisão, principalmente, é para aquele investidor que a gente sempre traz aqui, aquela maneira profissional, você está diversificado. Então, nesse momento, você pode sofrer com bolsa, você pode sofrer com alocação internacional, inclusive, né, a bolsa americana também caindo forte, pode, mas títulos de vencimento mais longa, duration mais longo, vão ser beneficiados com essa queda de juros. Você vai ter ali uma elevação. O hedge em ouro,
Esse é um hedge mais, realmente, digamos ali, contra sell-off, também vai ter tendência de valorização. Bitcoin, embora a gente fala que tem muito essa correlação com o ouro, né, inclusive sendo substituído, né, a linha do ouro digital, em momentos de sell-off, ele não tem essa característica. Muito pessoa física, um mercado leve, um mercado ainda em maturidade. Então, quando a gente vê isso, é queda de 15% no Bitcoin, mas gera uma oportunidade para aquele investidor de longo prazo de investimento em valor nas criptomoedas. Então, é essa linha, Fabrício, que a gente vem, é o cenário se materializando, né? Então, tinha medo de que a economia americana não tivesse nenhuma, como é que fala, desaceleração algumas semanas atrás. A gente falava aqui em possibilidade de aumento de juros, e isso já influenciou o mercado. Agora, tudo isso está indo por água abaixo, com toda a questão. Juros americanos, de 0 para 5,25. Esperar que isso não tivesse desaceleração da economia americana seria um pouco mais complicado. Então, a gente tem que ter esse olhar está tranquilo, diversificado, é isso. Agora, a gente aperta o cinto, espera a turbulência e, com liquidez é igual oxigênio, né? Você só dá valor quando sente falta. Você estando com liquidez vai te gerar a oportunidade da gente alocar, e é isso que a gente sempre coloca também para os nossos investidores. Ter uma reserva de oportunidade via liquidez na sua carteira. Isso aí, Fabião. Sérgio, nesse momento de ajuste, tem algum papel, alguma tese que vocês estão olhando com carinho para aproveitar o saldão de preço e sentar em cima com um pouco mais de médio e longo prazo? Sim, Fabrição, na verdade, ali, quando a gente vai olhar, né, o mercado como um todo tende a ser beneficiado, né? Então, a gente vai começar agora toda aquela linha de, principalmente ativos, né, mais alavancados, né, empresas mais alavancadas, são as techs, são as empresas de varejo aqui no Brasil, né, as empresas de construção civil, todas elas tendem a ser, ou até mesmo commodities, enfim, todo o mercado todo é precificado na base dos juros. Então, o mercado todo ele começa a movimentar isso. Mas possivelmente o que a gente deve ver é um ajuste mais favorável nas empresas que têm essa correlação inversa com juros. Alguns setores como varejo, alguns setores como construção civil, alguns setores, principalmente as small caps, que são mais, dependem mais do capital. Isso tudo tende a favorecer essas empresas nesse momento. A questão é que, assim, no curto prazo, eu falei, é sell-off, é tudo caindo. Então, muitas vezes, a gente pode até dar essa tese aqui, e isso não se materializar no primeiro momento, mas quando o mercado começar, né, tirar esse desmonte de posições que a gente vai vendo, e tudo isso acalmar, vai gerar boas oportunidades nesses ativos que são muito mais ali, nem diz, né, pró-juros, né, que vão ter mais o efeito dos juros. Então, a questão agora que a gente diz é isso, muita tranquilidade, as oportunidades vão aparecer, a gente já teve aqui, né, outros momentos, né, pandemia, toda aquela questão, a gente viu como que o mercado se comporta, a situação agora é totalmente diferente, mas quando vem esse desmonte de posições, né, essa questão da alavancagem, zeragem de posições de alavancagem, o certo é você esperar, aguarde, veja esse momento, realmente quando a gente tiver ali uma boa realização, olhar para essas oportunidades que vão aparecer no mercado.